Olá, vamos dar início à aula de análise multivariada, onde a gente vai verificar a suposição de normalidade multivariada do meu vetor aleatório. Esse pressuposto normalmente vai ser requerido para as técnicas de inferência estatística multivariada que a gente vai apresentar na sequência do curso, tá? Por isso é importante que a gente verifique se esse vetor aleatório segue uma distribuição normal multivariada. Normalmente, quando a gente vai testar essa hipótese, a hipótese nula é que os dados são normais e a alternativa é que os dados não são normais. Então, a gente quer aceitar a hipótese nula, diferente do que a gente faz normalmente nos testes de hipóteses, em que a gente espera rejeitar a hipótese nula. Então, nesse caso, em testes de normalidade, a gente espera aceitar H0 e, portanto, o alfa a gente espera que seja menor ou igual que o p-valor, tá? Bom, se a amostra é grande, tá? E essas técnicas que a gente vai utilizar dependem do comportamento do vetor de médias amostrais ou de suas distâncias generalizadas, tá? Então, vetor de médias e distância generalizada. Então, a suposição de normalidade é menos crucial, devido à aproximação da distribuição normal assintótica, tá? Essa aproximação que é feita através do teorema central do limite. Ok? No entanto, quanto mais os meus dados forem mais próximos de uma distribuição normal multivariada, melhor para o procedimento, tá? Bom, devido às dificuldades de avaliação de um teste conjunto em todas as dimensões, normalmente os testes para checar a normalidade, eles se concentram em uma ou duas dimensões. Obviamente, se a gente faz isso, a gente paga um preço por essa simplificação e corre o risco de não revelar algumas características que só podem ser observadas em dimensões maiores. É possível, por exemplo, construir uma distribuição não normal, bivariada, com marginais normais. Tá? No entanto, muitos tipos de normalidade são revelados em geral, eu acho que a grande maioria, nas distribuições marginais. Então, se a marginal não é normal, então a conjunta também não será normal. Tá? Queremos responder a esta pergunta. As observações do meu vetor aleatório x parecem violar a suposição de que elas vieram de uma população normal, tá? E a gente vai verificar isso com base nas propriedades que a gente viu na aula anterior. Sabemos que todas as combinações lineares de normais também são normais. E os contornos da densidade normal multivariada são elipsoides, tá? Portanto, abordamos as seguintes questões. As distribuições marginais de x parecem normais. Que tal algumas combinações lineares dos componentes de x também são normais? Os gráficos de pares de observações sobre características diferentes. Os pares das variáveis 2 a 2 dão uma aparência elíptica esperada das populações normais. Existem observações atípicas que devem ser verificadas quanto à precisão. Então, tudo isso são detalhes que a gente deve verificar quando está analisando a normalidade multivariada. Tá? Como a gente tinha falado, muitos tipos de não normalidade, elas são frequentes de aparecerem nas distribuições marginais. Ok? Vamos lá. Uma primeira ideia para verificar a normalidade de uma variável seria pegar uma amostra dessa variável, formar grupos, tipo histograma, grupos de classes, tipo histograma,
e verificar a aderência desses grupos, desses subgrupos formados a uma distribuição normal. Aí esse seria um teste quadrado de aderência, para verificar se os dados seguem uma distribuição normal. Esse é um método simples e livre de comparações como curtose, assimetria da normal. A gente não vai comparar com as características da normal. A gente vai olhar a quantidade de observações que tem em cada subgrupo formado e se, no caso de uma normal, a frequência esperada está de acordo com o que aconteceria se a minha variável fosse normal. Tá? No entanto, esse teste de aderência ele tem uma desvantagem, que eu vou ter que definir o número de intervalos. Se eu definir intervalos curtos, isso prejudica o teste, a acurácia do teste. E se eu deixar muito amplo, eles podem esconder desvios de normalidade. Então, normalmente, os testes que são mais realizados para verificar essa suposição são os testes chamados QQ-plot. Tá? Como é que é esse teste QQ-plot? Eu tenho o meu conjunto de N observações, eu vou ordenar essas observações, depois das observações ordenadas, eu vou meio calcular a proporção amostral, tá? Por exemplo, até o jésimo elemento, tá? Aí a proporção vai ser J sobre N, só que eu vou usar um fator de correção de 1/2 para descontinuidade, para fazer um alisamento, tá? Da minha amostra, que é discreta, eu só tenho alguns pontos, para uma amostra contínua. Aí esse 1/2 é utilizado como um alisamento. Tá? E depois eu vou calcular os percentis da normal para cada uma dessa proporção alisada que eu calculei. Ok? Então veja esse exemplo. Eu tenho 10 observações aqui. Tá? Com essas 10 observações eu calculei a proporção, a função de distribuição acumulada. Até o terceiro elemento, que é 2,06, eu tenho 25% dos meus dados. E não é normal. Aí eu teria quanto? Quando eu, 25% dos dados de uma normal, aí seria menos 0,67. Tá? Então, essa coluna aqui é uma coluna auxiliar para calcular os quantis da normal. E esses aqui são os quantis da minha variável que eu estou verificando a normalidade. Tá? Depois de fazer isso, eu vou traçar um gráfico. Tá? Eu vou plotar um gráfico e ver se ele segue uma reta. Esse um ponto fora aqui pode ser considerado um outlier, tá? Que prejudica a normalidade, tá? Porque ele vai puxar a reta para cima. Então, esse é o procedimento de QQ-plot até o momento. A gente vai ver se aproxima de uma reta. Aí, para verificar realmente, a gente pode testar, verificar se o coeficiente de correlação entre os quantis da variável e os quantis da normal são iguais a 1. Tá? Através de um cálculo normal, de um coeficiente de correlação. Se forem iguais a 1, a gente aceita a normalidade. E se não forem, a gente rejeita. Tem um exemplo aqui que vocês podem verificar, tá? Ele obteve um coeficiente de correlação 0,95. Olhando para essa tabela aqui, ao nível de 5% de probabilidade, aqui, ó, eu tenho 10 observações, aí o valor é 0,92. Tá? Se o meu coeficiente de correlação for menor do que 0,92, eu rejeito a suposição de normalidade. Se for maior, eu aceito. Como deu 0,95, então eu vou aceitar essa suposição de normalidade.
Aí tem esse exemplo aqui, que foi tirado do livro do Johnson, que ele olha a radiação de micro-ondas, com a porta fechada, com a porta aberta. Ele vai testar usando o, o QQ-Plot. Tá? Aí ele observa que tem alguns pontos aqui que estão bem altos e um pouco distantes da reta, porque a reta parece estar seguindo por aqui. Tem alguns pontos aqui que parecem um outlier. Tá? E ele faz a verificação. Tá? Vocês podem dar uma olhada com mais calma nessa verificação posteriormente. O coeficiente de correlação foi 0,994 e ao nível de significância de 10%, ele disse que o valor é 0,93. Como a correlação foi maior do que 0,93, então a gente aceita a suposição de normalidade. Esse é o gráfico do QQ-Plot. Também tem um gráfico que é chamado gráfico das probabilidades acumuladas, que ele segue os mesmos caminhos que um teste QQ-Plot. Mas ele vai calcular a média e o desvio padrão da amostra, da variável, das N observações. Tá? Aí depois, ele vai padronizar. Vai obter as probabilidades normais acumuladas, tá? Para cada uma das minhas observações, tá? Que é o CJ. CJ menos X barra sobre o desvio padrão. E quando ele calcula esse Z, ele vai encontrar a probabilidade acumulada, tá? Da normal nesse ponto Z. Depois de fazer isso, ele vai plotar essa probabilidade acumulada da normal contra a probabilidade calculada para a variável que está analisando. Aí ele faz aqui, eu não observei se é os mesmos dados, mas aqui está as observações, tá? Ele calcula as probabilidades, então é um procedimento que é diferente, porque eu não vou plotar os quantis da normal com os quantis da minha variável, da minha amostra. Eu vou plotar essas probabilidades acumuladas da normal e a probabilidade acumulada da amostra da minha variável x. Observe que, nesse caso, a tendência é que, sendo normal, seja uma reta que passe na origem, porque a gente está olhando as probabilidades. Então, ó, começa de 0 até 1. Seria uma reta que passa na origem. Tá? Então, é uma leve modificação de um QQ-Plot. Tá? Ele diz, se a população for normal, os pontos tendem a cair em uma linha definida por essa reta aqui. Uma vez que o gráfico apresenta efeitos cumulativos, os pontos não são independentes. Tá? Então, os meus pontos aqui não são independentes. Eu estou acumulando as probabilidades no decorrer da reta. E ainda pode-se afirmar que sucessivos pontos não tenderão a se situar aleatoriamente em ambos os lados da linha. Em outras palavras, um grupo de pontos sucessivos poderá estar de um lado da reta ou de outro, sem ser um indicativo de desvio da normalidade. Distribuições assimétricas à esquerda tenderão a ter seus pontos de extremos no lado superior da reta e os pontos intermediários no lado inferior da mesma. Para distribuições assimétricas à direita, o oposto deve ocorrer, ou seja, pontos extremos no lado inferior da reta e pontos intermediários no lado superior.
Os achateamentos da distribuição, conhecido como ponto curtose, também podem ser detectados. Nas distribuições leptocúrticas, os pontos de menor densidade acumulada se concentram no lado inferior da reta, vindo a cruzá-la no centro. Os pontos de maior densidade se concentram no lado superior da reta, a partir do centro. Então, essas são as características aqui do que ocorre com um gráfico desse tipo QQ-plot, quando a gente está verificando a suposição de normalidade. Tá? Em geral, quando a gente vai verificar essa suposição para dimensões superiores a 1, P maior ou igual a 2, a gente vai ter que utilizar um resultado que a gente vai apresentar daqui a pouco. Tá? Mas normalmente esse resultado a gente vai apresentar para P igual a 2, mas a gente vai poder utilizar ele para uma dimensão superior a 2. Tá? Então, o procedimento que a gente vai apresentar, ele é válido para qualquer número P de variáveis maior ou igual que 2. E o caso bivariado a gente vai apresentar porque vai ser mais didático, mais fácil de fazer. Pelo resultado 4.2 das propriedades de uma normal P variada, a gente observa que essa distância quadrada generalizada do ponto x para o centro dos dados, que é a média, x menos μ transposto, matriz de covariância inversa, x menos μ, tá? que é o contorno da minha distribuição normal. Ele é menor ou igual que um aqui quadrado com p graus de liberdade ao nível 1 menos alfa. Esse resultado a gente pode utilizar para generalizar o processo gráfico, conhecido como QQ-plot. Tá? Então, a gente vai utilizar esse resultado, basicamente vai ser um QQ-plot, mas a gente não vai comparar essas distâncias com os quantis da normal. A gente vai comparar essas distâncias com os quantis da distribuição Q quadrado, com P graus de liberdade. Então, se eu tiver uma normal trivariada, P igual a 3 a dimensão, então eu vou comparar as distâncias de cada vetor trivariado para o centro dos dados, e depois eu vou comparar essas distâncias com um aqui quadrado com 3 graus de liberdade. Ok? Então, é uma adaptação, o gamma plot é uma adaptação do QQ-plot para dimensões maiores ou iguais a 2. Tá? Dado uma amostra bivariada com N observações, o algoritmo seguinte, tá? A gente basicamente vai ser um exemplo que a gente vai dar, mas vai dizer como é o passo a passo. Aí também serve como um algoritmo. Tá? Ele pode ser utilizado para verificar a normalidade bivariada. É importante salientar que esse processo não é limitado apenas ao espaço bidimensional. Tá? Então, no nosso caso, eu vou estar com um vetor de dimensão 2 e eu tenho uma amostra e eu vou calcular essas distâncias quadradas, onde aqui eu vou utilizar o vetor de médias amostral e a matriz de covariância inversa. Tá? Aqui eu tenho um vetor de médias amostral e a matriz de covariância, e aqui é a sua inversa. São os passos, né? Aí a gente vai calcular as distâncias generalizadas. Para a primeira observação é 80 e 10. Tá? Aí a gente está calculando a distância para o centro, que é 109, vezes a matriz de covariâncias amostral inversa,
vezes o transposto. E aqui eu tenho as distâncias, D1, D2, D3, D4. Aí eu vou ordenar essas distâncias quadráticas. Vou ordenar essas distâncias. Depois de ordenar, eu vou calcular esses percentis aqui, da mesma forma que eu calculei no QQplot, tá? Aí eu tenho o primeiro elemento, 1 menos 1 meio, dividido por n, que nesse caso é 4. Aí dá 0,125, assim por diante. Com esses valores eu vou olhar os quantis de uma distribuição Q quadrado, tá? A probabilidade acumulada de uma distribuição Q quadrado. Aí aqui está o gráfico, tá? Das distâncias quadradas generalizadas e os quantis daqui quadrado. Certo? A gente espera que seja próximo de uma reta. Aí veja esse exemplo aqui, que foi retirado do livro do Johnson. Tá? Vendas e lucros, x1 e x2, a minha variável. Aí ele tem um conjunto de dados com as 10 maiores companhias no mundo, que foram listadas em um exemplo anterior. Tá? Vetor de médias, matriz de covariâncias e a matriz de covariância inversa. Isso para a amostra. Tá? Aí, a partir daí, eu tenho um ponto x1, x2, tá? E eu vou verificar se esse ponto, por exemplo, se ele cai dentro dessa minha elipse, dessa minha região aqui, ao nível de 50%. E vai ser um aqui quadrado com 2 graus de liberdade. Aqui está o valor, tá? Aí ele disse, é um contorno de 50%, 50% dos meus dados cai dentro desse contorno e 50% pode cair fora, tá? O primeiro par de observações, 108,17, a gente calculou, deu 1,61, então foi maior do que 1,39. Tá? O ponto caiu fora do contorno. E ele vai ver os restantes dos dados para ter uma ideia, tá? Aí ele está observando, ele está usando uma estratégia, ele está dizendo que 40% dos pontos caíram dentro. Não, 40% dos pontos caíram fora e 50% caíram dentro. Desse contorno. Deixa eu ler aqui. Desde que 4 distâncias são menores que 1,39, uma proporção de 40% dos dados caíram dentro, mas deveria ter sido 50%. Se essas observações seguem uma distribuição normal, nós esperaríamos ter a metade, 5, dentro desse contorno. Essa diferença na proporção pode proporcionar uma evidência da rejeição da suposição de normalidade bivariada. Ele diz, mas como nossa amostra de tamanho 10 é muito pequena para alcançar essa conclusão, tá? A gente não pode dizer isso com certeza aqui. Tá? Aí ele vai generalizar o método aqui, traçar o gráfico, ele deu só algumas ideias lá, né? E agora ele vai generalizar o método
traçar um gráfico. Aqui está a sequência de caminhos que a gente segue, né? Aqui está a sequência de caminhos que a gente segue. Aí ele calculou as distâncias e os quantis da normal, traçou o gráfico e vai tirar a conclusão. Tá? Basicamente a mesma conclusão. Tá? Ele fala que ele diz que tem um desvio aqui, mas o tamanho de amostra é pequeno. Para ter certeza, seria interessante ter um exemplo com mais observações. Aqui ele tem um exemplo do QQ-plot considerando a radiação com a porta fechada. Tá? Aí ele fez o QQ-plot com a porta fechada e também ele vai chegar na conclusão. Tá? Ele também vai chegar na conclusão de que o coeficiente de correlação não está aparecendo no slide, mas o coeficiente de correlação foi 0,99, tá? E deveria ser maior que 0,93 por aquela tabela. Ele não rejeitou a hipótese de normalidade. Tá? Então, basicamente o procedimento é esse que a gente falou aqui. Tá? Esse gamma plot ele pode ser generalizado para 3 dimensões. Por exemplo, aí eu verificaria as marginais univariadas, as marginais bivariadas e depois a normal trivariada. A bivariada e a trivariada seria visto a partir do procedimento de gamma plot. Tá? Então, ó, se ele verificou para esses dados da radiação, porque aqui ele está com a porta fechada, né? Aí a gente viu na amostra anterior com a porta aberta. Deixa eu achar aqui. Tá longe. Ou é com a porta fechada também? Com a porta fechada. Mas no livro do Johnson tem os dados da radiação do micro-ondas que foi retirado com a porta aberta e com a porta fechada. Aí nesse caso aqui eu tenho 30 observações e eu poderia realizar o gamma plot para essa situação. Tá? Esse procedimento de verificar a normalidade multivariada ele está implementado no R e na próxima aula a gente vai verificar como testar a hipótese de normalidade no software R, ok? Até a próxima.